Olá, meu pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso momento, momento de nos vermos, momento de nos abraçarmos mesmo à distância. Esse momento também é um momento de aprendermos mais da palavra do Senhor. E eu queria saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, saudar também o nosso pastor Davison, pastor Jean e o pastor Edi. Que Deus abençoe vocês, que seja um tempo gostoso de estudo da palavra. Peço que você faça a sua sala, convide outros irmãos para entrarem também, para participar conosco desse momento, que com toda certeza será um tempo muito gostoso. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Pai Celestial, nós queremos pedir a sua graça em nosso meio, pedir a sua presença em nossas vidas e que o Senhor possa, nesses dias, em meio a todas essas circunstâncias, em meio a todo esse momento que nós estamos vivendo no mundo, que o Senhor possa estar assim tranquilizando os nossos corações, tranquilizando as nossas vidas e trazendo uma alegria do céu para pertinho de cada um de nós. Damos as boas-vindas a cada um dos nossos irmãos, aqueles que já estão conectados conosco, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastor Davison. A paz do Senhor, pastor Rui, a paz do Senhor para todos aqueles que estão nos assistindo, pastor Jean, pastor Edir. Que bom estar novamente aqui para nos fortalecer na palavra de Deus. A paz do Senhor, Edir. Paz do Senhor, pastor Rui, pastor Davison, amado pastor Jean, os irmãos que estão nos assistindo. Seja uma noite abençoada e que o Espírito Santo realmente possa estar atuando e manifestando a sua vontade sobre as nossas vidas. A paz do Senhor, pastor Jean. A paz, apóstolo Rui, graça e paz no nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Davison, pastor Edi, os amados que já estão conosco. Deus abençoe, é um prazer poder estar participando com os amados nessa noite. Nós estamos nesses dias estudando um pouquinho Efésios 6, a partir do verso de número 10. Nós começamos lá falando sobre os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós, eu lembro, nesse primeiro estudo, quando falamos sobre isso, nós ensinamos que devemos, todos nós, precisamos estar fortalecido no Senhor, na força do poder de Deus. Eu sou fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Mas para que eu preciso estar fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus? Para lutar contra um exército do mal, um exército maligno, contra a força das trevas. E enquanto nós construíamos isso, porque no verso de número 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai, pois, firme. Nós estudamos esses dias todos, e vocês que estão em casa estudaram conosco, nós falamos sobre o cinturão da verdade. Se você quer ouvir novamente essa palavra, entra no YouTube, pastor Rui Mendes Faria. Todos esses estudos estão lá no meu YouTube, no YouTube da Comunidade Evangélica Cristo Vive também. Se não estiver, com toda certeza vai estar, mas é só você entrar lá no pastor Rui Mendes Faria e você vai encontrar lá a couraça da justiça, cinturão da verdade, couraça da justiça, os calçados da preparação
do Evangelho da Paz, né? O sapato do Evangelho da Paz, né? O escudo da fé, tá? Foi tremendo a semana passada, contamos aqui com a presença do pastor Luizinho, né, conosco. O escudo da fé, né? O escudo da fé, é isso? Calçando Sim, o escudo da o escudo fé, da fé. o escudo da fé. E hoje nós Isso. vamos falar sobre o capacete da salvação. Capacete da salvação. Eu vou começar da seguinte forma. O que é o capacete da salvação para o senhor pastor Jean? Capacete da salvação, pai, vai falar de guardarmos a nossa mente de tudo aquilo que não presta. O capacete da salvação, para mim, é como se fosse um escudo que tem sobre nossa mente, que quando vem os maus pensamentos, setas lançadas pelo inimigo, pensamento de derrota, de fracasso, todo tipo de pensamento contrário à palavra de Deus, ele é rebatido. Porque eu tenho a minha mente revestida com a palavra de Deus. Ou seja, serve como proteção para todo tipo de pensamento ruim que vem para bombardear a nossa mente. E nós estamos percebendo nesse tempo o quanto as pessoas estão ficando doentes da mente, com problemas na mente, porque tudo começa na mente. O capacete, para mim, então, é a proteção da palavra de Deus, que ela vai rebater todo tipo de pensamento de derrota, de fracasso, de morte, tudo mais que o inimigo tem lançado contra nós. Nós temos dois órgãos vitais no nosso corpo, pastor Edir. Um é o coração, o outro é o nosso cérebro, né, que nós também chamamos de mente. Aqui, para proteger o nosso coração, nós temos o escudo da fé. E aqui agora o capacete, segundo o que o pastor Jean está falando, o capacete da salvação, ele protege a nossa mente. O senhor concorda com isso? Perfeitamente, pastor, e é isso mesmo. A armadura, dentro da armadura, trazendo a analogia que o apóstolo Paulo fala com o soldado romano, era realmente para proteger a cabeça e para proteger a mente. Provérbios 23:7 fala, porque como pensa a sua alma, assim é o homem, né? A mente é o centro da alma do homem. A alma é composta da mente, emoção e vontade. E tudo vem para a mente. E o que o homem pensa, isso ele é, né? Então, o que exterioriza as nossas ações, as nossas atitudes, são frutos da mente. O senhor leu o texto na semana passada, de 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. E 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim: pois andando na carne, mesmo andando na carne como humanos, nós não guerreamos segundo a carne, segundo os homens. As armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Onde estão essas fortalezas? Que fortalezas são essas? As nossas armas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. O versículo 5 vai mostrar: derrubando raciocínios na mente, e toda a altivez ou todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Onde é que ocorre essa batalha? Nós estamos falando aqui de batalha espiritual. Nós estamos falando de uma guerra e trouxemos a ideia do soldado romano. Então nós já vimos que temos uma batalha nesses dias, desde a terça-feira passada, quando começamos esse tema. Vimos que, aliás, estudando as armaduras, vimos que o dragão, a serpente, declarou guerra e nós estamos numa guerra. E onde é o campo de batalha nessa guerra? O campo de batalha, o principal campo de batalha, é a mente. E a Bíblia fala que as nossas armas são poderosas em Deus exatamente para destruir essas fortalezas, né? Quando a gente pensa em fortaleza, e quando o apóstolo Paulo escreve fortaleza aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10,
ele está nos dando a ideia de fortalezas, aquelas fortalezas antigas, que eram cidades fortificadas, com enormes muralhas e praticamente intransponíveis. E onde são essas fortalezas malignas que elas têm que ser destruídas? Exatamente na nossa mente. As nossas armas são poderosas em Deus para nós derrubarmos essas fortalezas. São os raciocínios, os pensamentos que se levantam contra a palavra de Deus, contra o conhecimento do Senhor, para que o nosso pensamento seja levado, não esteja mais cativo e preso a Satanás, nas fortalezas malignas ou de demônios, mas que seja levado cativo à obediência de Deus. E como disse o pastor Jean, é para a proteção do nosso pensamento, daquelas setas, as palavras que são lançadas por Satanás e seus demônios na nossa mente, né? E às vezes, né, pastor Jean, a gente imagina muito quando a gente fala ou as pessoas, ou quando a gente lê das palavras de Satanás, a gente sempre imagina em terceira pessoa. Você isso, e tudo isso vem pelos 5 sentidos, ou pelo que a gente ouve, ou principalmente as principais janelas do corpo, que são os olhos e os ouvidos. Principalmente o que a gente olha e o que a gente ouve. Vai tudo lá para a mente. E por isso que a gente tem que proteger, por isso que a Bíblia fala que se os seus olhos forem santos, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, o Senhor Jesus fala isso, né? Quão grande treva será o teu interior, porque vai tudo para a nossa mente. E não é só em terceira pessoa. Então não é aquela questão de você é burro, você é isso, você é aquilo. Satanás joga em primeira pessoa. Eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo. E nós imaginamos que somos nós que estamos pensando. Mas na verdade são os pensamentos malignos. E esse capacete da salvação, né, em Cristo é o que nos vai proteger desses ataques malignos. E é a partir daí que nós teremos, com a próxima arma, que é o único instrumento de defesa, que é a palavra, que nós vamos encher a nossa mente da obediência a Cristo e derrubar e destruir essas fortalezas. Isso é só pelo Espírito Santo que é possível ser feito. Romanos 12, verso de número 2, pastor Davison, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos sobre o capacete da salvação, ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz assim, capacete da salvação. Tem duas coisas aqui, ele protege e ele salva. Davison, o que você vê com isso, pastor? O capacete, Paulo fala também em 1 Tessalonicenses justamente sobre isso, e ele acrescenta mais uma palavra, ele fala de que o capacete dá esperança da salvação. Isto é, o que nós aprendemos na palavra de Deus é que nós teremos a esperança da salvação. Cresce em nós a confiança, cresce em nós a fé, cresce em nós a segurança de que em Deus nós temos a salvação. Essa é a nossa esperança. Ela está aqui, está formada, está alimentada, está crescendo na nossa mente a cada dia mais e mais, conforme nós procuramos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus e aceitamos a palavra de Deus. O que Satanás quer colocar em nossa mente? A dúvida. Ele sempre quer colocar a dúvida. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo, aqueles ataques de Satanás em relação a Jesus no deserto, os 3 ataques é justamente sobre dúvida. A dúvida destrói. John Wesley, um dos grandes pregadores do Evangelho, disse que a cabeça, a mente, é a parte que deve ser mais cuidadosamente defendida. Nós podemos ter um acidente vascular espiritual. Acidente vascular espiritual. Vamos entender essa questão no espírito. E isso pode ser fatal para a nossa salvação, quando deixamos que a dúvida comece a tomar conta e dominar nossos pensamentos. Pastor Jean, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Como que você vê que os homens de Deus, mulheres de Deus, inclusive os jovens, estão sendo atingidos na sua mente? Eu vejo que a mídia, as redes sociais, elas estão cheias
de mensagens subliminares para atacar a vida do crente. A minha avó já dizia lá atrás que mente vazia é oficina do diabo. Isso não é um versículo, é um ditado popular, mas tem muito ditado popular que é tirado da Bíblia. E realmente, mente vazia é a oficina do diabo. Então, quando a pessoa ela não enche a mente dela com a palavra de Deus, ela perde essa blindagem da palavra. Eu gosto dessa palavra, blindagem. Quando nós estamos revestidos da armadura, toda a armadura tem uma blindagem, né, contra as ciladas do diabo. E quando a mente está vazia da palavra, a pessoa fica suscetível aos ataques do diabo. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, se não vejamos, nós temos que rejeitar todo tipo de mau pensamento que vem, mas para isso nós precisamos do quê? Ter em mente a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver inundando a minha mente, ela não está vazia, ela está cheia da palavra de Deus, ela está blindada. Alguns sábados atrás nós tivemos ministrando aqui para os jovens, interessante o senhor falar sobre isso, porque os jovens de repente são os que mais estão parados nesse momento, porque muitos estão estudando online, outros não, principalmente aqueles que estudam em escola pública têm muita dificuldade para isso, então eles ficam o dia fazendo o quê? De repente trancado num quarto, com um celular na frente do computador e vendo todo tipo de situação, assistindo um monte de coisa, onde a mente está sendo cheia, a mente está sendo bombardeada de um monte de informação, de um monte de coisa, algumas podem ser até boas, outras a gente sabe que não vale de nada, e no final das contas o que vai nos fazer vencer é pensar naquilo que é puro, amável. O que é puro? O que é amável? O que é de boa fama? O que tem virtude, senão a palavra de Deus, né? Eu gosto muito de Lamentações de Jeremias, onde ele fala, olha, eu lembro da minha tristeza, eu lembro do meu pranto, eu lembro do meu pesar, eu lembro disso, eu lembro daquilo, contudo, eu quero, é uma decisão, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que é que nos traz mais esperança do que a palavra de Deus? Ou seja, Jeremias ele se recusou a deixar que aquilo ficasse na mente dele. Ele disse, contudo, eu quero, é uma decisão, eu decido trazer na minha mente, na minha memória, o que me dá esperança. Amém? Pastor Edir, nós verdadeiramente estamos sendo massacrados com os noticiários. E trazendo isso para essa batalha na mente, como que o senhor poderia orientar aqueles que estão conosco aqui, nos assistindo agora? Veja, diante de tudo que foi colocado aqui, até do que o pastor, os versículos trazidos tanto pelo pastor Jean, pelo pastor Davis e pelo senhor mesmo, pastor Rui, a gente tem que pensar o seguinte, até em cima do que o pastor Jean disse, e encaixando com a pergunta que o senhor trouxe para mim, o capacete, o cap no soldado, ele não é algo para embelezar ou para deixar mais bonito, é para proteção, e envolve também a questão da disciplina militar, né? A disciplina militar, a disciplina do soldado quando está no exército, a disciplina inclusive com a proteção, tanto que ele não pode esquecer o cap, ele não pode esquecer o capacete. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança para eu viver e não olhar para as circunstâncias, a situação de Jeremias na época, em que a situação também, quando Jeremias profetizou, era uma situação caótica, externamente era algo caótico. Mas a Fátima acabou de colocar essa frase agora aí embaixo. Acabou de colocar esse versículo. Quero trazer a memória que nos dá esperança. É verdade, eu estou vendo aqui, é verdade, irmão Fábio. Está na fiação, pastor Rui. Na mesma fiação do Espírito. E é isso mesmo, que é o que foi dito. Mas isso envolve uma disciplina. E o texto que o senhor trouxe, pastor, de Romanos 12, o que Romanos 12, exatamente o que Romanos 12 nos diz, né? E eu acho que aqui envolve a disciplina, né? Principalmente nesses
dias e tempos difíceis que nós estamos, e que você é bombardeado de más notícias o tempo todo. Olha o que diz, né? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável. E como é que eu apresento esse corpo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é conformar? É estar na mesma forma, conforma. Não ande na forma do mundo, mas transforme para que você ofereça teu corpo como sacrifício puro, como sacrifício vivo, santo e agradável ao vosso Deus. Você tem que transformar a sua mente, né? Não vos conformando, não andando na mesma forma do mundo, mas transformando, renovando o teu entendimento para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só dessa forma. O que você tem que fazer? Primeiro, evite aquilo que te contamina. Os noticiários, eles falam de morte. Não estou falando para você ficar alienado, não saber, mas se você ficar assistindo o tempo todo, você vai encher na tua mente disso e você começa a ficar apavorado. Porque, eu disse, as principais janelas do corpo são os olhos e os ouvidos. Aquilo que vai entrando vai contaminando a tua mente. Você começa a ficar desesperado, apavorado. Você começa a olhar para a terra. Não olhe para a terra. Não olhe para as notícias da terra, busque notícias do céu. Se a gente ficar nas circunstâncias, você vai perdendo, você vai andando na mesma forma do mundo. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. O Senhor disse, eu não tenho parte com ele. Se o Senhor não tem parte com ele, nós também não temos parte com ele. Não é ser alienado, não. Tá? Mas é buscar aquilo que nos traz esperança, que é Cristo. O texto que nós lemos, o homem é aquilo que ele pensa. E se ele encher a mente dele dessas coisas, através do que se ouve, através do que se vê, certamente você vai cair. O pastor Jean falou dos jovens, né? Que nesse momento ficam ali bombardeados na internet, mas não são só os jovens, não. Foi feita no início da pandemia uma pesquisa, aliás, nos Estados Unidos, hoje uma pesquisa normal no Brasil, dos homens casados, por exemplo. De cada 10 homens casados dentro da igreja, pesquisa dentro da igreja, cerca de 50% tem problema com pornografia. Nos Estados Unidos chega a 60%. E na pandemia, esse índice aumentou. Aumentou o índice de violência doméstica na pandemia, de agressão de maridos contra a mulher. Mas aumentou também o número de pornografia de homens que acabam se envolvendo com pornografia, jovens. Não só, infelizmente, homens casados dentro da igreja. E você vai contaminando e enchendo aquilo. Aproveite esse tempo para se encher das coisas do Senhor. Sim, acompanhe lá um noticiário ou outro para saber o que está acontecendo, mas encha com as coisas do Senhor. Assista filmes evangélicos. Tem uma série de filmes no YouTube que você pode assistir, que são legais, não os ilegais, mas ou na televisão, no Netflix, enfim. Hoje a gente tem acesso a uma série de ferramentas. Escutem pregações, aproveite esse tempo para ler a palavra, se encha das coisas de Deus, enchei-vos do Espírito, o Senhor diz, né? E encha a tua mente com essas coisas. Se nós ficarmos ouvindo, andando na mesma forma do mundo, a gente não subsiste, nós seremos derrotados, aqueles que assim ficarem serão derrotados nessa guerra. A gente não pode perder de vista que nós estamos em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual, e às vezes a gente perde isso de vista. A gente fica ouvindo tanto a coisa aqui que a gente esquece que a realidade física e a realidade espiritual são uma só. O que eu faço aqui no mundo produz resultado no mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual produz resultado aqui na minha vida. E a gente perde um pouco isso perde um pouco essa noção. Então, que forma? Evite assistir coisas que te contaminam. Fuja daquilo que vai contaminar a tua mente. José foge da aparência do mal, né, pastor Edi? Foge de toda a aparência do mal. Não desperdice o teu tempo em redes sociais. Você fica 2, 3, 4 horas na rede social, você não fica 5 minutos assistindo, ou lendo, ou vendo alguma coisa. Aproveite esse tempo. Né? E não ande na forma do mundo. Pois não, pastor. Assisti uma palestra ontem dizendo que as pessoas estão reclamando que o tempo está passando muito rápido. Mas, na realidade, o tempo não está passando rápido. É que nós estamos muito ocupados.
E o problema é que nós estamos culpados com coisas muito ruins. Muito ruins. Isto aqui deveria ser controlado por nós. Ao contrário, isto está nos controlando o tempo todo. E o palestrante estava dizendo, ele estava falando de uma cidade, ele falou assim, quando você entra no elevador, antigamente você entrava no elevador, você tinha que ficar quieto esperando o elevador chegar no andar que você vai. O que acontece hoje? Você entra no elevador, aquele tempo já fica no celular. Tem gente que fica dirigindo o carro, e o que acontece? Chega uma mensagem no celular. Ele arrisca a vida dele, ele arrisca a vida da família dirigindo para responder uma mensagem que não tem nada de importante. Talvez ele vai responder, ok, kkkk, que não tem nada de importância. Ou seja, isto aqui nos está escravizando, isto aqui não está sendo peneirado, que está entrando nas nossas vidas. Antigamente, quando nossos pais nos castigavam e nos queriam tirar do mundo, nos enviavam para o quarto. Vá para o quarto de castigo. Nós ficávamos isolados do mundo. Nossos filhos hoje não ficam isolados no mundo, no quarto, porque eles levam isto na mão. O mundo entra no quarto deles. Quem não está entrando no quarto deles somos nós. Quem não está entrando no quarto deles é a nossa educação. Até o nosso controle deveria acontecer. O mundo está nos engolindo. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus em um mundo jaz do maligno. E como filhos de Deus que somos nós precisamos compreender mais do que nunca, que estamos guerreando o tempo todo, uma guerra espiritual. Tudo quanto vocês estão ouvindo aqui hoje, pelo ensinamento desses homens de Deus, vocês têm que entender que é uma batalha espiritual. Satanás tentando roubar a sua consciência, Satanás querendo roubar o seu raciocínio, prender você a ele. O Salmo de número 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, gente. Sobre a cabeça. Não é derramado sobre o coração, não é derramado sobre as mãos, não é derramado sobre os pés, é derramado aqui, sobre a cabeça. E por que ele é derramado sobre a cabeça? Porque aqui está a sua consciência. E é exatamente isso que Satanás quer tomar, porque se ele conseguir tomar a sua consciência, ele rouba a sua salvação. Nós não somos salvos pelo tamanho do nosso intelecto, nós não vamos ser salvos pelo tamanho, pela quantidade de vezes, se isso me salvasse, a quantidade de vezes que eu já li essas páginas da Bíblia Sagrada, eu não serei salvo pela quantidade de vezes. É muito bom conhecer, é muito bom ser salvo, mas eu serei salvo de verdade, eu serei salvo se eu conseguir vencer o inimigo aqui. Eu lembro que eu cantava uma música há muito tempo, que eu lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Então, eu vou dar uma pulada agora para o nosso próximo, a espada. O pastor, antes do senhor pular para o próximo, só posso fazer uma complementação aqui da questão da mente, se me permite? Nós vamos fazer essa comparação junto. A espada do Espírito, a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus. Essa palavra que vem e vai entrando aqui na mente. Agora eu vou passar para o senhor vai fazer essa comparação, o senhor vai poder também falar um pouquinho. Quando nós olhamos para o capacete e a espada do Espírito, como que o senhor vê isso? A espada, eu não sei se na armadura, e os irmãos, o pastor Davi e o pastor Jean, a espada é o único instrumento de ataque. Todos os outros instrumentos da armadura de Deus são instrumentos de defesa.
A espada é o único de ataque, né? E lá em Apocalipse 12, fala que nós vencemos o dragão pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é realmente na mente. E essa, só retomando, né, fazendo essa comparação com a questão da mente, a proteção da mente, e a espada é com que nós atacamos o diabo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós vivemos aqui, o homem é aquilo que ele Exatamente pensa. isso. Se ele encher e proteger, exatamente. Se ele Só pode proteger repetir a isso sua aí? mente, O homem é aquilo que ele o que ele pensa. pensa. Fala de novo, o homem é aquilo que ele pensa. O homem é o que ele pensa. O homem é aquilo que ele pensa, né? Se ele estiver e o que cheio de move Deus, o mundo, ele quando vai... só põe a mão assim, só bloqueia a câmera aí, Edir. Desculpa, é que estava caindo aqui, perdão. O homem Deixa eu é só acertar aquilo aqui. Pode falar, pastor. Isso, arruma aí. O homem é aquilo que ele pensa. Arrumei. Se ele tiver Deus, ele vai falar Deus, naturalmente. Ele vai exalar Deus o tempo todo. A vida dele vai refletir isso, né, pastor? E é interessante, o senhor disse o seguinte, não adianta eu ler a Bíblia de ponta a ponta, não é isso que vai me dar salvação. É muito bom ler a Bíblia. Eu faço treinamento aí com o grupo de sábado, né? E eu costumo dizer para eles o seguinte, é muito bom ler a Bíblia de ponta a ponta. Eu já li toda a Bíblia, mas não tinha o hábito de ler ponta a ponta. Estou seguindo o meu pai, o pastor Rui, aqui, agora estou lendo de ponta a ponta. Mas vivê-la vai bem, né? É que eu estou falando. Quanto a gente conhece de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre costumo dizer, a gente pensa o conhecimento, como a gente vem muito do raciocínio do pensamento grego, quando a gente pensa conhecimento, a gente pensa conhecimento intelectual, em coisa racional. E a Bíblia deixa claro que o nosso culto racional é o nosso sacrifício, como do corpo vivo, santo e agradável. Conhecimento bíblico e Adão conheceu a Eva e ela concebeu. E Abraão conheceu a Sara e ela concebeu. Maria fala, como é que eu vou conceber se eu não conheço homem algum? Conhecer é relacionamento, intimidade, relacionamento íntimo entre marido e mulher. Na relação sexual, mais profunda intimidade. É dessa forma que o Senhor quer que o conheçamos, tenhamos intimidade com Ele. Por isso que Ele compara a união entre Cristo e a igreja, a união entre marido e mulher, lá em Efésios, né? No próprio texto de Efésios. É um pouquinho antes daqui da batalha. E isso é uma batalha, né? Um pouco antes de Efésios 5, ele fala isso. Pois bem, é esse conhecimento, esse relacionamento. Então, o quanto eu conheço da Bíblia? O quanto eu vivo. Mais vale a pena eu ler um versículo da Bíblia por semana e viver aquele versículo do que ler a Bíblia toda e não viver nada. Se eu vivo 5% da Bíblia, 3% da Bíblia, o que eu conheço de Deus? Os 3%. Né? É o que está. E Apocalipse, era o texto que eu queria até mencionar. A gente imagina Apocalipse, lá para os últimos 7 anos, eu não vou entrar aqui na questão escatológica, se não é na corrente teológica, se é dispensacionalista, se é histórico, se é pré-milenista, pós-milenista. O objetivo não é esse, mas Apocalipse significa a revelação da palavra. E a revelação é para mim hoje. O Apocalipse se aplica na minha vida hoje. E Apocalipse 7 fala do selo, quando ele coloca o selo no povo de Deus. E o selo é colocado onde? A gente já viu dispensacionalista, e eu não volto a falar, não vou entrar aqui, sei lá, nos últimos 7 anos ou não, mas o selo é para minha mente hoje. E o selo é colocado na testa. Por que é colocado na testa? Para proteger a mente. Ao mesmo tempo, o número da besta é colocado onde? Né? Na fronte. O selo do Senhor, o anjo que sai selando, ele sela na testa. E o número da besta, a besta também coloca nas mãos, que é o trabalho, e na testa, na mente. A marca da besta na mente. Você fica preocupado se é um chip, não é. A questão não é essa, mas a marca da besta é o vômito dele, é aquela palavra que sai e que vai entrando na mente, Por isso que é o capacete da salvação. E como é que a gente combate? Com a palavra. O pastor Davison trouxe a tentação de Satanás no deserto com Jesus. Jesus combateu com a palavra. Com a palavra. Mas o tempo todo, e ele vai aumentando o teor da tentação, e o tempo todo Jesus combate com a palavra. Aliás, inicia o ataque, o contra-ataque de Jesus inicia com a seguinte frase: está escrito. Nas 3 contra-ataques. E interessante, Davi, que Satanás, na segunda, ele usa a palavra também. Ele usa o Salmo 91 fora do contexto.
né? Fora, Ele fala, olha, completamente lança-te desvirtuado. daí de cima, é desvirtuado, lança-te daí de cima, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para te proteger ao teu redor. Ele lança o Salmo 91. Ele fala para o Senhor, lança aí de cima, olha, Senhor, todo mundo vai ver que você é o Messias. Não precisa passar pela cruz. Ele tenta o tempo todo na tentação tirar Jesus da cruz. E Jesus responde, também está escrito. Só que ele não diz no Salmo 91, né, que pisarás leão e serpente, que a serpente é áspera, pisará a cabeça do leão e a cabeça da serpente. Ele não diz a sequência do Salmo, ele tira do contexto. Mas Jesus conhecia a palavra. Ele fez o mesmo, não é, pastor Davison e pastor Jean? Com Eva, ele também lançou uma palavra distorcida. E como Eva não conhecia a palavra literal, Eva cai no engano. Qual que foi a diferença de Adão e Eva e de Jesus? Adão e Eva creram. Qual que foi o grande pecado de Adão e Eva? Foi a falta de fé, a descrença na palavra. O Senhor lançou uma palavra. Se você comer, você vai morrer. Satanás lançou outra. Coma que você não morra. Como Eva não conhecia, conhecer é viver. Não vivia literalmente essa palavra, quando ela vai responder, ela titubeia. Ela não vem com convicção na espada. Satanás entra e provoca estrago. É a mesma Então, coisa. colocou a dúvida. Colocou a dúvida. Se nós não tivermos convicção na palavra, quando Satanás vem lançar a dúvida, e lança nas nossas vidas todos os dias. As circunstâncias lançam. Todos aqui passamos por batalhas, né? E se a gente ficar olhando e ouvir a palavra de Satanás, a gente começa a perder o escudo da fé. Por isso o escudo da fé. Por isso que a armadura tem que ser... O Senhor fala o apóstolo Paulo fala ser revestido de toda a armadura. E é com a palavra que eu vou combater. Quando vem a dúvida, puxa vida, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O Senhor prometeu, está na tua palavra. Eu não vou deixar que o inimigo me destrua com a sua mentira. Senhor, está na tua palavra que eu creio. E é com a palavra que a gente vai contra-atacando, é com a espada que a gente vai contra-atacando. Eu acho interessante. Se a mente não estiver guardada, né, Davison? Eu acho interessante uma coisa. Isso é curioso. Nós falamos outro dia, você falou outro dia, de que os capítulos, os versículos foram colocados na Bíblia séculos depois. No entanto, a grande curiosidade é que o maior capítulo da Bíblia, que está no Salmo 119, o tema principal desse capítulo é sobre a palavra. Como é preciosa a palavra. Lâmpada aos meus pés é a tua palavra. É o tema principal desse grande capítulo, que está no meio da Bíblia. Se somamos todos os capítulos, todos os versículos, nós vamos chegar no meio da Bíblia, Salmo 119. E qual é? Palavra de Deus. Qual é precioso e fundamental para a nossa caminhada cristã. Eu não sei se vocês estão vendo que o que nós estamos estudando, em outras palavras, é salvação através da Bíblia Sagrada, salvação através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, mas entendendo a Sagrada Escritura assim como ela é. Pastor Jean, fala para nós um pouquinho sobre a espada do Espírito. Acho que já foi bem colocado pelo pastor Davison sobre a arma que Jesus usou para contra-atacar a Satanás. A maior batalha de todos os tempos não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial, foi aquela batalha travada ali, onde Jesus venceu com a palavra. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, ela é viva. A Bíblia, ela não é lenda, não é história da carochinha. Quando eu vou ler a Bíblia pro meu filho de 4 anos, eu falo: filho, isso aqui não é historinha da Branca de Neve, 7 à noite, isso aqui é verdade, isso aqui é viva, é vida para a tua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela produz resultados, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta. Olha quanta coisa a palavra de Deus é, meu Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, né? E ela é apta. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a espada,
que é uma arma de ataque, ela também me ajuda a discernir se os pensamentos que vieram na minha mente e que porventura estão também no meu coração são de Deus ou não. A espada, a espada, que é a palavra de Deus, é ela que vai nos dar discernimento. Discernimento. O senhor lembra que há um tempo atrás eu estive com um senhor, né, um jovem senhor aí na sala do senhor. Ele perdeu o discernimento, porque ele deixou o inimigo atacar a mente, estava vazio da palavra, deixou o inimigo atacar a mente dele, ele perdeu o discernimento, ele começou a acreditar num falso profeta, num ensino qualquer aí, de qualquer um aí que chegou lá no YouTube e colocou qualquer bobagem. Então, ou seja, a pessoa sem a palavra, ela perde o discernimento, ela acredita em qualquer coisa, ela acredita em qualquer bobagem, ela se deixa levar por qualquer situação, por qualquer mau pensamento, por qualquer falso profeta, por qualquer ensino errado, porque está vazio da palavra. É a palavra de Deus que nos dá sustentação, base doutrinária para defender a nossa fé. E, infelizmente, hoje as pessoas, elas querem receber uma oração, elas querem assistir um bom culto, elas querem participar de uma boa reunião, mas elas não querem mergulhar na palavra de Deus. Elas ficam no raso, elas molham os pés, algumas chegam a molhar até os joelhos, mas elas não mergulham na palavra de Deus. E é ela que vai nos sustentar. É a palavra de Deus que vai dar sustentação para que possamos vencer todas as situações, apóstolo. Essa vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, vocês podem entender, como eu, que essa vida de intimidade com o Senhor Jesus garante essa armadura toda sobre o nosso corpo? Pode responder aquele que sentir aí no coração. Hein, Davis? Eu acredito de que essa vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ela nos permite... Pastor Loris falou uma palavra na terça-feira dizendo o seguinte, que quando nós temos uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, isso faz que nos tornemos Cristo, nos assemelhemos a Cristo. Não somente teremos uma amizade com Ele, não somente teremos um diálogo com Ele, mas nós teremos aquilo que o pastor Jean falou, nós seremos influenciados, nós seremos transformados e nós começaremos a ter a própria imagem de Cristo. A palavra de Deus é tão forte, o conhecimento, a habilidade da espada, da palavra de Deus é tão forte, que só através dela nós podemos ser aprovados nós por Deus. Segundo Timóteo fala isso, procura apresentar-te a Deus aprovado. Qual é a condição para ser aprovado? Como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, a palavra da verdade, se eu manejo bem, se eu trato ela bem, se ela faz parte da minha vida, do meu dia a dia, só assim vou ser aprovado por Deus. Vou fazer uma pergunta para você, Davison. Você acha que a palavra da verdade é uma palavra eloquente ou é um ensinamento profundo? Eloquência é intelecto. Eloquência é falar bonito. Eloquência é algo tão frio, tão passageiro. Agora, intimidade é transformação. Pastor Edi, complete isso aí, vai. Só entendeu, pastor Edi? Nós estamos... Se você entrar no YouTube, você vai encontrar muitas palavras. Você vai falar, puxa, você vai encontrar palavras... Isso que eu falo. Pastor, profundas. O senhor disse isso, né? Eu vou no texto do pastor, que o pastor Davison trouxe, lá de Timóteo, a palavra da verdade. Ora, se eu tenho a palavra da verdade, é porque eu também tenho a palavra da mentira. Né? E
E eu tenho que manejar bem para conhecer essa palavra da verdade. E isso tem muito a ver, o capacete, essa armadura de Deus, com essa intimidade, sim, que eu tenho com o Senhor, com o conhecimento que eu tenho do Senhor, né? Quando aquele texto de Coríntios que a gente falou de derrubar as fortalezas para que o meu pensamento seja o que impede esse conhecimento, né? Ou o texto de Romanos que fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possa conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse conhecimento, esse relacionamento, essa intimidade. É essa intimidade que vai me fazer um com Cristo e vai fazer com que eu ande na verdade. E não serei enganado pela palavra da mentira. Porque a gente não pode esquecer, pastor, que a batalha ela é contínua e sem trégua. E detalhe, diferente do que... Desculpa, eu coloquei a mão aqui outra vez. É diferente do que a gente imagina hoje, quando a gente fala em guerra, a gente imagina a batalha. O que a gente vê? Mísseis, um míssil atingindo do lado do outro. Aqui a batalha não é com míssil, né? A batalha na antiguidade era corpo a corpo, é tete a tete. E essa batalha que a gente tem com as trevas é corpo a corpo, a luta. A vossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, né? Embora andando na carne, a nossa luta, as nossas armas para essa luta são armas espirituais. Então, mas a é luta invisível, luta né, muito antiga, é soldado com soldado. Invisível. Mas ela é real e é tete a tete todos os dias. Se eu for um com o Senhor diz assim, lá em João: Pai, eu oro para que assim como eu sou um contigo e tudo que é teu é meu e tudo que é meu é teu, eu oro para que eles sejam um comigo. E para que tudo que há em mim, tudo que é meu seja deles e tudo que é deles seja meu. Quando eu tenho uma aliança, marido e mulher, o que eu tenho? O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Há uma troca, os dois passam a ser um. Quando eu tenho essa intimidade com Cristo, eu passo a ser um com Cristo. E essa é a nossa grande batalha, né? É isso que o inimigo quer nos roubar o tempo todo. Que ele quer nos roubar a salvação. Se ele nos tirar disso, a gente perde a salvação, a gente vira religioso. E infelizmente... Tranquilo, pastor Davison. Não, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando o texto bíblico de Jesus está dizendo que o inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, muita gente pensa em questões materiais. É carro, é casa, dinheiro, emprego, saúde, coisas assim. Jesus não está falando em termos materiais, está falando uma linguagem espiritual. Espiritual. Tanto que a sequência, pastor David, ele vem primeiro, rouba a tua comunhão com Deus. A primeira coisa que ele faz, ele vem para roubar a tua comunhão com Deus. Por quê? Porque se ele roubar, ele te mata espiritualmente. A hora que você... Porque a comunhão, o Senhor... o texto que o pastor Jean leu, pastor Jean, o senhor pode ajudar, por favor? A palavra é apta para dividir, não é isso que está aí, pastor? Espírito da alma, juntas e medulas, não é isso? Porque isso aí. Deus é espírito, não é isso? A palavra faz essa divisão. E por que ela tem que fazer a divisão? A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores, Deus é espírito em letra maiúscula, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, em letra minúscula, e em verdade. Eu adoro o Senhor no meu espírito. E a palavra vem para dividir o meu espírito da minha alma, para que o meu espírito esteja em comunhão com o Espírito Santo. Meu espírito não esteja morto ou inoperante, como o pastor Rui muito bem sempre nos ensina. Ora, o diabo vem para roubar. Primeiro ele rouba a nossa comunhão com Deus. Se ele roubar a nossa comunhão com Deus, ele mata o nosso espírito, porque o nosso espírito deixa de ter e de ouvir e de andar conforme o Espírito Santo. Aí ele pode nos destruir. Essa é a sequência. Por isso que é o roubar, matar e destruir, né? Ele vem realmente... E é o detalhe, né, pastor Davis? A Bíblia fala que ele vem senão, ou seja, ele só vem para isso. Ele não tem outro objetivo. Ele vem apenas para isso. Para roubar, matar e destruir. Rouba a minha comunhão com Deus, mata... Eu te pergunto isso. Destrói. Eu te perguntei isso porque hoje uma pessoa me falou assim: pastor, que dor, não estou indo na igreja, estou enfraquecendo espiritualmente. Aí eu falei para ela, eu esqueci desse versículo, agora que lembrei desse versículo de Jesus, mas lembrei de outro, eu falei assim: mas minha querida, você pode entrar no secreto, você pode entrar lá no teu particular, falar com Deus. As pessoas não estão desenvolvendo essa comunhão com Deus no secreto. E isso que está acontecendo hoje em dia, Satanás está massacrando muitos cristãos porque não estão tendo esse desenvolvimento espiritual, essa comunhão espiritual, né? E justamente falta da palavra também. Pastor, pode falar, pastor, pode falar.
falando um pouquinho da espada, pai, que é a palavra de Deus, se o senhor me permite, é interessante que os homens, ele tem um conceito de o que é ser importante, ele tem um conceito do que é ser nobre. Eu gosto muito desse texto aqui, de Atos 17, 10, que diz assim, ó: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, de coração aberto, com coração sedento, com coração receptivo, receberam a palavra. E o que mais que eles faziam? Examinando. Examinar é diferente de dar uma leitura por cima, de dar uma passada por cima. Examinando a cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim, apóstolo. Muito bem. Bom, olha bem, vou só ler mais uma vez, acho que eu não li, né? Nenhuma vez, Efésios 6, verso de número 17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, parece que nós temos uma outra arma poderosa: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Orando em todo tempo. Eu soube que o senhor esteve já no monte hoje, né, pastor Edir? Eu estou subindo, não estou subindo muito, pastor, porque ainda sinto cansaço, mas tem aqui no Monte em Vinhedo, tem uma parte aqui logo na metade, um pouco menos da metade, já tem umas cabanas e tem umas cadeiras lá. Eu subo um pouquinho, sento lá na cadeira, fico uns 15, 20 minutos para me recuperar. Esse Covid é sério, viu? Mas depois eu tenho orado. O senhor está se recuperando da Covid, não é? Da Covid. E sabe, pastor, até falando da Covid. O senhor ficou internado há quanto tempo? Fiquei 15 dias, 14 dias e fiquei 28 em isolamento, entre o hospital e em casa, porque eu já tinha ficado em casa antes, depois fui para o hospital, e quando eu voltei eu fiquei mais um tempo em isolamento. Esse tempo todo, e aí que eu ia até trazer isso, eu poderia ter, primeiro, as pessoas ficam meio desesperadas, chateadas, porque é chato, é ruim realmente você ficar sozinho e não ter com quem conversar nem nada. Bom, primeiro, numa época, nem força para falar eu tinha muito. Mas eu, em vez de ficar assistindo televisão, em vez de ficar assistindo nas redes sociais, eu ficava pouco no WhatsApp, mandava notícia para o senhor, para alguns, e pedia para espalhar. Eu fiquei o tempo todo me alimentando da palavra, com oração, ouvindo pregações. Eu aproveitei muito esse tempo. Foi um tempo de muita bênção mesmo. E desenvolvendo muita intimidade com Deus. E muitos segredos espirituais me foram revelados, coisas que eu nem imaginava, a riqueza, o tesouro enorme que está na palavra para eu viver. Peraí, a oração ela é fundamental, né? O senhor disse algo muito importante: o tesouro que está na palavra para eu viver. Se você ler a Bíblia Sagrada, se você ler a Bíblia Sagrada como se fosse um livro histórico, não vai resolver o seu problema. Mas se você ler a Bíblia Sagrada para viver lá, se eu ler e não, aqui dentro tem um grande tesouro. É isso? Se eu ler e não viver é o mesmo que não ler. Você está perdendo tempo. A gente tem que ler para viver. Por isso que eu disse, mais vale ler um versículo e viver aquele versículo a semana inteira do que ler capítulo e uma série de coisas e você não viver absolutamente nada. Eu falo isso por mim, pastor. O pastor sabe como eu cheguei na igreja e como eu tive que sentar para aprender. E eu dava aula em seminário, eu conhecia teologicamente, ou melhor, intelectualmente a Bíblia, mas vivia muito pouco. Aí estou lutando ainda para viver, né? Para ser um verdadeiro servo de Deus. E essa é a maior batalha que nós temos. Para mim é muito importante. Para mim é muito importante ter o senhor como o pastor Darcio, o pastor Jean, que são pessoas que estudam, o pastor Luizinho, que não pôde estar aqui hoje conosco também. E que oram também, eu recebo de madrugada lá o pastor Jean orando por mim. Pessoas que oram e que estudam a palavra. Eu estou sabendo, Jean, com muita tristeza, que seu pai também está
internado com Covid e que a sua mãe teve que voltar para o hospital hoje, né? Sim, meu pai está internado desde sexta-feira, está estável, necessitando de oxigênio. A minha mãe está muito fraca, ela está em casa, mas ela precisou voltar para fazer alguns exames. O médico falou que ainda que não necessita de internação, nós estamos orando para que não necessite mesmo. O meu cunhado pegou, a minha irmã pegou, o meu irmão que mora com meu pai e com minha mãe pegou, todos pegaram. E o Gustavo foi internado, mas está em casa, graças a Deus. E nós estamos orando pela recuperação do meu pai. Tem um irmão aqui da igreja também, o Wellington, né? Casado com a Gabriela, o senhor sabe que ele moreno forte, também precisou ser internado, né? E estamos orando por esses irmãos aí. Olha, nós estudamos esses dias sobre... Pastor Rui. Pois não. Pastor Rui, só para completar e depois o senhor vai já encerrar, é interessante que a gente falou de orar e o senhor falou de orar sem cessar, é o texto, é a complementação, e a gente está falando de batalha espiritual. Quando Josué ia enfrentar a batalha para conquistar Canaã, era uma batalha, e a primeira coisa que eles enfrentaram era uma tremenda muralha de Jericó, fortaleza. E nós falamos lá do texto das fortalezas da mente. Qual que foi? Quando ele ia para a batalha, no capítulo 1 de Josué, ele fala assim, o Senhor fala, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Então, somente, esforça-te, tem bom ânimo e ser corajoso. Se você ler até aqui, a gente imagina que ele está falando, se esforça, pega a espada, pega as armas, se esforça para que você vença, porque você vai guerrear e você vai vencer. E não é isso que o Senhor está falando. Ele fala, esforça-te, tem bom ânimo, então somente seja corajoso. Corajoso para quê? Para fazer tudo conforme a minha palavra. Dela não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para você obedecer. Ele fala 4 vezes isso. Esforça-te, tem bom ânimo para guardar a minha palavra e dela não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Depois o povo reúne-se com Josué e fala, nós estamos contigo, Josué. Então somente se esforça-te, tem bom ânimo para fazer tudo o que o Senhor te ordenou. Por quê? Porque quem vai guerrear por nós, quem vai vencer por nós é o Senhor. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi o Senhor. Eles só obedeceram. Parece loucura, Deus mandou dar 7 voltas, cada dia uma volta, em silêncio, para não se contaminar, para que não começasse a murmurar um outro, enfraquecer a voz do outro. No 7º dia, mandou rodar 7 vezes. Aquilo é loucura, e de repente, quando eles começam a gritar, as muralhas caem. Quem dá a vitória é o Senhor. O que nós temos que fazer é nos esforçar e ter bom ânimo para guardar essa palavra e orar. Pois não, pastor Jean, desculpa. Interessante que nesse último dia, aí, as 7 vezes que eles caminharam, uma coisa bacana sobre obediência, sobre guardar os maus pensamentos e obedecer a palavra, é que o versículo traz um detalhe ali. E no 7º dia eles acordaram bem de madrugada. Aí um dia eu fui puxar, né? Fui estudar. Por que acordaram de madrugada? Porque eles teriam que dar 7 voltas. E não é uma voltinha. Uma pesquisa era uma voltinha em volta do quarteirão. Não era, não. Foi necessário muita resiliência e muita perseverança, guardar a mente, né, da dúvida e perseverar na palavra que o Senhor tinha dado. Maravilha. É verdade. E o Senhor... Maravilha, né? E o Senhor ama aqueles que de madrugada o buscam em oração, né? Amém. Bom, cinturão da verdade, couraça da justiça. O cinturão é aquela parte que prende, que segura toda a armadura. A couraça da justiça é o que mesmo? Uma palavra só, rapidinho, Davison. Couraça da justiça, você lembra? Sim, Efésios, né? Só um pouquinho só. A couraça da justiça. Calçados com lombos da verdade, cinturão da verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, escudo da fé, né? Capacete da salvação e a esperança e a espada do Espírito. Tudo isso é para a gente, para que nós... Tudo isso é porque é para que nós
andemos na presença do Senhor, estejamos firmados na presença do Senhor para resistir nesses dias maus. Nós estamos, mais do que nunca, meus queridos irmãos, vivendo os dias de trevas. Quando você olha aí, você fala assim, mas Deus está permitindo tudo isso? Não é Deus que está permitindo. Deus não está permitindo isso não, viu? Deus não está, não é Deus querendo isso não, melhor dizendo, não é Deus querendo isso não, é Deus fazendo isso acontecer. O homem saiu debaixo do centro da vontade de Deus e caiu nas garras do diabo, caiu na garra de Satanás. Satanás está agora abraçando, comendo, mastigando, tá fazendo o que ele quer. E cabe a nós, homens de Deus, mulheres de Deus, fazer a nossa parte. Por isso, precisamos nos munir, né? Nos munir dessa armadura e dessa espada poderosa, nos munir de tudo isso aqui, que é armas de Deus, e fazer a obra do Senhor acontecer. Amém? Pastor Jean, eu quero pedir para Deus libertar o teu pai, tua mãe, né, dessa situação. E quando oro pelo seu pai, pela sua mãe, eu estou orando por todos aqueles que estão enfermos nesse momento, nos hospitais, que caíram nessa armadilha e que Deus, na verdade, deseja que eles voltem para casa. Amém? Eu oro pelo seu pai e pela sua mãe. Eu pedi para o pastor Edi, que já passou por isso, clamar nesse momento por todos esses que estão enfermos e que o Senhor possa fazer uma obra muito grande. Amém. Pai, nós queremos nesse momento colocar diante do teu altar, Senhor, a vida do pai, a vida da mãe do teu servo, o pastor Jean, a sua família. Ó Deus amado, e também colocarmos diante do teu altar todos aqueles, Senhor, que estão enfermos no hospital com Covid, Senhor, aqueles que estão internados, aqueles que estão em casa, sem vaga no hospital. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Ó Deus amado, o Senhor é aquele que pode curar. O Senhor é o que dá o sopro da vida. Senhor, eu lembro-me, Senhor, quando eu fui internado, Senhor. Ó Deus amado, depois de um culto no domingo pela manhã, que eu, terminando a pregação e a bênção, Senhor, do pastor Rui, Senhor, a minha saturação começou a aumentar, o Senhor soprou sobre o meu coração, Pai, o sopro da vida, sopra o meu coração, não sobre o meu pulmão, Senhor, sopra sobre o pulmão do Pai, Senhor, do teu servo, pastor Jean. Senhor, ele está usando oxigênio, Senhor, mas o oxigênio que vem é o oxigênio do céu, Senhor. Ó Deus amado, que ele sinta a tua presença agora, que ele seja restaurado. Pai, que a mãe do teu servo também seja restaurada plenamente. Ó Deus amado, que a saturação deles suba. Ó Pai querido, que o Senhor dê o equilíbrio no corpo, que o Senhor cure o espírito, a alma e o corpo, Pai. Que a tua cura, a tua presença seja completa. Visita também todos que estão nos hospitais, os médicos, os profissionais de saúde, Senhor, que também se arriscam, Pai, e estão ali trabalhando com afinco. Pai querido, guarda a cada um, guarda o nosso país. Em nome de Jesus, guarda mesmo, Pai. Senhor. Nos perdoa. Senhor, não é por tua culpa, não, é por culpa nossa, porque se nós, como igreja, Pai, Senhor, vivêssemos realmente a tua palavra, orássemos em todo o tempo, como diz aqui, Senhor, a conclusão dessa guerra, dessa armadura de Deus, e orar todo o tempo, Senhor. Óbvio que a gente não tem como ficar orando, mas é nós estarmos na fiação, é nós sermos um contigo o tempo todo, porque os nossos pensamentos estarão guardados. Se nós cumpríssemos as nossas funções como igreja, nesse país, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque nós somos negligentes durante tanto tempo. Nós só nos voltamos para nós mesmos, no nosso egoísmo, olhando para o nosso próprio umbigo durante tanto tempo. Nos perdoa. Como igreja nós pedimos perdão, mas como igreja, Senhor, ó Deus amado, a tua palavra também nos dá autoridade. Nós oramos, Senhor, ó Deus amado, para que a tua vontade seja feita, para que o Senhor visite, ó Pai. Ó Deus amado, diminua essa praga neste país. Mostra, Senhor, para a tua igreja, onde foi a brecha, onde foi a falha, para que nós possamos nos arrepender. Senhor, em Israel, certa vez veio uma praga também, que estava matando as pessoas. E durante 3 anos, Senhor, houve uma fome muito grande, Senhor. E durante 3 anos, Davi não compreendia, até que ele buscou do Senhor e o Senhor revelou a causa. A causa, Senhor,
onde havia brecha de Israel. Eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que se atue, se nós nos arrependermos, nos voltarmos, nos humilharmos, o Senhor virá, ouvirá a nossa voz, virá e sarará a nossa terra, Senhor. Sara nossas famílias, as nossas casas, proteja os teus servos, proteja os teus filhos, proteja aqueles que te buscam. Levanta uma igreja verdadeira que pregue, que vive acima de tudo o evangelho do reino, Senhor. O verdadeiro evangelho. Pai, nos cubra com a armadura de Deus, cada uma delas, cada uma dessas peças, Pai, que nós venhamos viver na verdade. É o que te pedimos, te louvando e te agradecendo, no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Jean. Muito obrigado, pastor Jean. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Deus abençoe aí nossos irmãos, as igrejas de Valinhos, das nossas igrejas de Vinhedo, de Louveira e de mais localidades. Que Deus abençoe. Obrigado, Pai. Obrigado, pastor Edir. Foi uma alegria estar aqui, pastor Rui. Amém. E para mim uma bênção e um privilégio. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor Rui. Com glória a todo o Senhor, mas que bênção e que privilégio poder participar e aprender com todos. Obrigado mesmo. Obrigado, pastor Davison. Está sendo um privilégio, está sendo uma honra participar de todo esse projeto. E já convido todos vocês a entrar na página do pastor do YouTube, porque todos esses estudos estão lá já organizados para vocês assistirem novamente ou compartilharem com outras pessoas. Eu queria dizer para vocês que essa aqui foi a semana muito triste. Uma semana muito triste mesmo, de choro quase todos os dias por situações que acabam afligindo nossos filhos na fé, nossos irmãos em Cristo. Queria estar aqui com bastante alegria hoje, sabe? E trazendo muitas coisas boas, mas hoje faleceu o pai da nossa irmã Mônica, faleceu o pai da irmã Mônica. Essas coisas vão abater no nosso coração, pessoas doentes, pessoas muito próximas da gente perdendo a vida. Quando a gente sai aqui para fora, nós estamos no CLT em Valinhos, a gente sai para fora do CLT, a gente vê o CLT que quase sempre, com muitas pessoas caminhando em volta do CLT, aquilo morto, ninguém lá fora, é muito triste. Você vai ao centro da cidade e você não vê ninguém, é muito triste. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas é dias também de nós colocar o nosso coração na presença de Deus, colocar a nossa vida na presença de Deus, orar mais, chorar muito mais, ler a palavra de Deus, não como um livro, mas ler, sabe, meditando, chorando em cima dela, orar gostoso, meditar, orar mais, meditar. Se você não tem um monte, faça da sua casa, do seu quarto, o seu próprio monte. Ore bastante. Foi uma alegria também estar com meus irmãos. Na terça-feira nós retornaremos. E o assunto de terça-feira que vem vai ser um homem chamado Gideão. Um homem chamado Gideão. Como é que esse homem venceu uma grande batalha? Como que ele venceu? Nós vamos estudar sobre ele na terça-feira. Nós continuamos falando sobre batalha espiritual. Foi um grande prazer estar com vocês. Um beijo no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo os proteja agora e para sempre. Um beijo. Fica com Deus. Amém.